amantes da mediação e arbitragem, tudo bem com vocês? Espero que sim, todos com saúde. Como eu tinha prometido, a gente tem até aí no nosso canal já uma chamada para essa palestra aí, nota 10, essa palestra esperada aí, né? Muito esperada por todos aí, certo? Então, qual é o tema? O tema é contrato de locação, seja locação residencial, não residencial, comercial, etc., né? Contendo cláusula compromissória de arbitragem. Esse é o nosso tema. Como despejar o inquilino devedor? E aí? Não é? Complicado? Sim ou não? Não sei. Vamos ver aqui. Como eu prometi para vocês, trouxe aqui duas feras, dois especialistas nessa área, né? Principalmente na área de arbitragem, né? E eles vão falar para vocês aqui o que eles acham aí, a opinião deles, o que eles acharam aí de, sabe, jurisprudência, se tiver, não sei se tem, vamos ver, né? O que os tribunais aí estão achando disso, estão falando, certo? Então, estamos aqui hoje com o Castanheira, né? Luiz Eduardo Castanheira, né? Que é nosso árbitro aqui já há bastante tempo também, acho que uns 10 anos ou mais, né? O Castanheira é da área imobiliária, sim, especializado nessa área imobiliária, é corretor, é bacharel em Direito, já praticamente aí com a sua carteira da OAB, né? E é um especialista também nessa área, por isso que ele está aqui, é uma das feras aí que eu falei. O outro palestrante é o doutor Antônio Diniz. Doutor Antônio Diniz, ele é advogado, administrador, árbitro aqui da Câmara também, bastante tempo também, há uns 15 anos ou mais, né? Especialista nessa área também, arbitragem aí comercial, franquias, e está aqui também para enriquecer o nosso debate. Ok? Então, sem mais delongas, sem mais enrolação, vamos à nossa palestra aqui. Vou passar a palavra, então, para o doutor Antônio. Doutor Antônio, seja bem-vindo, a palavra está contigo. Boa tarde a todos. Mais uma vez, podendo participar desse nosso encontro, né? E esse tema é bastante interessante também, locação, né? Com cláusula compromissória, a contrato de locação. É bem interessante também a gente falar de arbitragem, porque eu sempre friso isso quando falo das características da arbitragem, que é a celeridade, a rapidez nas decisões, a eficiência, a flexibilidade e, principalmente, o basilar da arbitragem, que é a autonomia da vontade das partes. E a possibilidade, né, da assertividade nas decisões, porque são árbitros especialistas no assunto, né? Quando a gente fala de direito imobiliário, tem nosso amigo aí, Castanheira, né? Que é da área de imobiliária. Então, com relação às decisões, ficam muito mais assertivas, né? E com relação a contrato de aluguéis, eu acho importante frisar que a cobrança dos aluguéis está restrita ao procedimento arbitral quando tem cláusula compromissória, porque fica proibido o ingresso das partes no Poder Judiciário para discutir o mérito da cobrança. Isso é bem interessante quando coloca a cláusula compromissória, né? E bem importante também, quando as partes optam pela arbitragem, sendo necessária a assinatura logo abaixo da cláusula e em destaque em negrito no contrato, por exemplo, para poder futuramente não ter uma nulidade do Poder Judiciário com relação a esse conflito, né, que estiver sendo resolvido, né, em virtude das regras do Código Código de Defesa do Consumidor. E eu vejo também que o contrato de aluguel é um contrato sinalagmático, ou seja, gera responsabilidade das duas partes, tanto do contratante quanto do contratado. E é um contrato de adesão,
Por que um contrato de adesão? Eu acabei de falar porque tem a ver com a lei do direito do consumidor, que a pessoa adere àquele contrato, já está praticamente pré-estabelecido ali. E uma parte que eu vejo interessante, que tem jurisprudência falando sobre o tema, mas adentrando, a pergunta que sempre debate nos tribunais é o poder de coercibilidade do árbitro. Porque a partir do momento que tem o despejo do inquilino, há dúvidas sobre o procedimento arbitral ou ingressar diretamente no Poder Judiciário. Porque o ato não tem esse poder de coerção. Quem tem esse poder de coerção você pode até cobrar e tudo, mas o poder de coerção é do Poder Judiciário do juiz togado. Eu estava vendo aqui que tem jurisprudência falando do assunto. Até o STJ já se manifestou sobre o tema, né? Sustentando que a natureza da ação de despejo é a restituição do imóvel através do caráter executivo do pedido e que a utilização da arbitragem não parece adequada para decidir sobre isso. Mas, por outro lado, os tribunais de segunda hierarquia, segunda instância, os tribunais do Rio, de Minas Gerais e de São Paulo, já se manifestaram contra esse entendimento, sustentando que é possível sim ingressar com pedido de despejo no âmbito da arbitragem, na medida em que a legislação brasileira fixa que a ação de despejo, em regra, deve seguir o rito ordinário, possibilitando a defesa do réu a produção de provas pelas partes antes da decisão sobre a saída do inquilino. Isso é bem interessante. Agora, outra coisa também, cumpre destacar que a presença da cláusula arbitral, cláusula compromissória, não impede a utilização do Poder Judiciário para pedidos de urgência feitos antes da instauração do procedimento e para o cumprimento da decisão. Isso é interessante. Por isso, enquanto não há decisão vinculante, um efeito vinculante do Supremo Tribunal para as outras instâncias sobre o tema, é importante verificar a viabilidade da manutenção ou a exclusão das cláusulas no contrato, com o intuito de gerar mais assertividade na cobrança dos aluguéis e eventual despejo do inquilino. Isso é bem interessante. É uma parte assim que eu estou vendo que tem decisões do STJ, mas tem decisões do Tribunal de Minas e de São Paulo corroborando com essa situação, até que venha uma súmula vinculante do Supremo e decida de uma vez por todas. E é isso mais ou menos o que eu tinha que falar. Tem uma parte interessante aqui, fala os problemas de locação facilmente são resolvidos pela arbitragem. Por quê? Os temas mais importantes na arbitragem com relação a aluguéis são ações relativas à revisão de aluguel, que é rápido resolver, a inadimplência, a ação renovatória e a indenização por benfeitorias. Essas questões são eminentemente patrimoniais. A arbitragem fala, todas as causas de direito patrimoniais disponíveis podem ser resolvidas de forma extremamente eficaz por meio de arbitragem. 30 dias, praticamente, o problema pode ser resolvido pela arbitragem. E é mais ou menos por aí. Aí que muda até mesmo as ações de despejo, que a arbitragem é reconhecida. A viabilidade da arbitragem, né? Nesse caso, é possível tratar-se, primeiramente, de um processo de conhecimento que culminará na sentença condenatória para prosseguir ou não o despejo e reaver o imóvel. Mas, voltando de novo, o poder coercitivo é do juiz togado. Os benefícios da arbitragem em contratos de aluguéis. A celeridade, né? Como eu falei, da resolução do problema, árbitros especialistas e competentes, taxas fixas, bem diferente do Poder Judiciário, que é recurso atrás de recurso, então encarece muito mais, autonomia da vontade das partes, de poder escolher os especialistas, que o juiz é único, é uno, então ele decide qualquer tipo de causa, e os mesmos efeitos legais que o litígio. E o principal de tudo, a confidencialidade. E isso é bem interessante para poder ingressar com contratos de aluguéis na arbitragem, né? A jurisprudência já tem convalidado a cláusula compromissória, veiculada em contratos de locação residencial, mas é necessário que se atente a alguns requisitos
para a realização desse documento em separado, em apartado. Destaque da cláusula no contrato, como eu tinha falado, né? Com a assinatura específica do locatário na cláusula compromissória. Em qualquer caso, a inclusão de cláusula compromissória em contrato de locação não retira a exequibilidade imediata do contrato enquanto título executivo extrajudicial. Por que extrajudicial? É um compromisso, uma cláusula compromissória. Se a gente estivesse falando de sentença arbitral, seria um título executivo judicial. E como eu sempre falo que a lei, no artigo 31, ela é omissa. Ela fala que é título executivo judicial, mas para aí. A cláusula compromissória está falando. É um título executivo extrajudicial. Agora, a sentença arbitral é um título executivo judicial. Em locações empresariais, não há maiores dúvidas quanto à possibilidade de adoção da cláusula compromissória. Por quê? Já amplamente utilizada. A questão, no entanto, torna-se mais tormentosa no concernente às locações residenciais. Por quê? As locações residenciais, elas foram usualmente consideradas pela jurisprudência como relações consumeristas, especialmente com a relação se dá entre uma pessoa jurídica locadora e uma pessoa física locadora. Entendeu? Essa é a diferença que a gente está falando de locações residenciais e as empresariais. Mas a lei de arbitragem, ela não veda a veiculação de cláusula compromissória em contratos de adesão, mas há limitações, já que o artigo 4º, parágrafo 2º da lei estabelece que nos contratos de adesão a cláusula compromissória só terá eficácia se o aderente tomar a iniciativa de instituir a arbitragem ou concordar expressamente com a sua instituição, desde que por escrito em documento anexo ou em negrito, com assinatura ou vício, especialmente para a cláusula. O que a lei exige, portanto, é que nos contratos de adesão típico de relações consumeristas haja um consentimento ainda mais qualificado no concernente à cláusula compromissória. Deverá haver uma adesão específica, né, à arbitragem como meio de solução dos conflitos oriundos daquele contrato. No final eu vou fazer algumas provocações, né, mas deixa primeiro o de Castanheira falar. Eu vou passar a palavra agora para o doutor Castanheira, que ele, dos três que estão aqui hoje, ele é o mais especialista, aí que trabalha, né, diretamente com essa área imobiliária. Então, doutor Luiz Castanheira, a palavra está contigo. Boa tarde aí os ouvintes, né, amantes da arbitragem, da mediação também, né, muitas das vezes a gente resolve tudo isso com uma mediação, né, para essa mesa ficar aberta. O doutor aí, Antônio, já falou bastante sobre os itens, né, os tópicos aí, já explorou bastante. E eu só queria me ater a algumas coisas, né, e até a possibilidade de outra, você fica uma sugestão no ar, de a gente pegar a lei do inquilinato, estudar um pouquinho, alguns tópicos também, e aonde a arbitragem poderia se encaixar, né, em alguns artigos da lei, onde poderia se discutir isso. Vai ser uma coisa mais avançada, né, porque, infelizmente, aqui no Brasil, essa lei da arbitragem, ela de 96, né, a maioria de quem pratica o direito não conhece essa lei. Muitos advogados colegas aí não estão muito inteirados, né, sobre isso. Mas, como o doutor Antônio foi bem assim, feliz na sua explanação, ela agilizaria muita coisa, né? Principalmente o tempo desse despejo, né? Lá no artigo 18 lá da lei de arbitragem diz que o árbitro, de fato, é juiz de direito, né? Uma sentença prolatada não caberá recurso. Isso aí já encurtou bastante as fases do processo, né? Faz o conhecimento do processo, saneamento do processo, até que se marque uma primeira audiência aí de um despejo, uma justiça estatal aí, isso vai levar aí pelo menos 3, 4, 5, às vezes 6 meses para uma primeira audiência. E, salvo engano, agora o doutor Roberto pode me corrigir, na arbitragem, uma sentença para prolatar o prazo máximo são de 6 meses. Não é isso?
Então, já tem uma vantagem aí tremenda. Então, vamos pensar por aí. Agora, outra coisa, os custos desse processo. A taxa judiciária, os custos processuais, os honorários advocatícios, né, não importa de quem a parte está sendo representada, são muito mais altos que de uma arbitragem. Né? E é uma coisa importante também, exatamente o que ele falou, doutor Antônio, é uma coisa, a autonomia das partes. Né? Então, as partes têm o direito de escolher o árbitro. Na justiça estatal, é a única direção, a única sentença, quer dizer. E, normalmente, a sentença que acontece na justiça estatal, além de gerar vários recursos, inúmeros recursos, normalmente uma das partes se sente prejudicada, por isso que vem os recursos. Né? E na justiça arbitral, não tem recurso, quer dizer, não cabe recurso. Então, o andamento de tudo isso, aquelas fases todas do processo, são 5 ou 6 fases aí, até chegar na execução. Então, cada recurso desse na justiça também está levando aí de 4, 5 meses, até 8 meses. Então, muito tempo. Até que seja decretado o despejo, a lei do inquilinato disse que houve algumas mudanças na lei do inquilinato aí, e foi dito que é mais sério, mas na prática não se vê isso, não. Além do que, para despejar alguém hoje, o proprietário, salvo engano, aí, doutor Antônio pode me corrigir, o proprietário tem que calcionar 3 meses de aluguel, no mínimo PTU, para depois da sentença ele poder reaver esse valor. Então, imagina se o proprietário é uma pessoa aposentada, só tem aquele imóvel, e a renda única que ele tem é aquele imóvel. Se ele não tivesse valor no momento para poder, enfim, ingressar com a ação de despejo, como é que fica a situação da pessoa? Uma vez a gente foi pedir um alvará de uma senhora pessoa idosa, né? Uma segunda via de alvará, que ela queria levantar aí algumas ações, né? E durante a pandemia interrompeu. E o banco não aceitou, tipo, caducou e teria que pedir não. Levaram-se 8 meses para a segunda via de alvará. Quer dizer, a pessoa pode até morrer antes de conseguir o documento. Então, realmente fica assim um espaço, um lapso temporal enorme, e isso trazendo ansiedade, trazendo, enfim, várias consequências, até emocionais para a pessoa, por causa da demora, né? Por exemplo, eu fiz o direito, né? Já terminei um tempinho aí, e na faculdade tinha uma cultura, e acho que até hoje não deve ter mudado, de litigar. Não tem que litigar, processa, ajuiza, distribui. E isso aí, o judiciário, na época que eu comecei no Tribunal de Justiça como medidor judicial, naquela época lá, que eu comecei o doutor Roberto, ele sabe disso, já se passaram aí 10 anos, né? 2024 são 10 anos. Naquela época, quando eu iniciei, já tinha, todo dia chegava na mediação 110 processos diários. Então, imagina como é que está hoje. Inteligência artificial, né? Robô, na justiça está dando sentença já, aquela sentença de demanda repetitiva, né? Que está sempre ocorrendo, já tem robô dando sentença para tentar desafogar. E eu digo para os senhores que até agora não desafogou, não, continua com as mesmas dificuldades. Então, a justiça arbitral veio não para substituir a justiça do judiciário, né? A justiça estatal, mas acho que ela veio acrescentar mecanismos mais ágeis, não é? Para que se possa resolver o problema da sociedade, do cidadão. Boa tarde a todos aí. Muito obrigado pela oportunidade. Muito bom, doutor Carcereiro. É bom que esse Carcereiro também ele tem a prática, a experiência também de como, né, mediador da justiça pública. Ele é também, há muito tempo já, né, mediador judicial. Então, ele trouxe essa experiência dele, essa, né, vivência dele também do Tribunal de Justiça como mediador, certo? E nessa área, que é onde ele, né, trabalha e tudo, que é a parte imobiliária, a área imobiliária, que ele foi bem claro aí, que infelizmente ainda não está bem difundida né, a arbitragem nessa área. A gente tem que, os nossos conhecimentos, né, com a Câmara e tudo, até tentar divulgar isso mais aí, para que mais operadores dessa área imobiliária descubram a arbitragem, certo? Agora, eu vou fazer algumas provocações aqui, né? Vou começar aqui com o doutor Antônio.
O doutor Antônio, então, trouxe para nós aqui que, segundo o STJ, que é o entendimento dele, do STJ, né, doutor Antônio, é que a parte de despejo não cabe ao árbitro decidir isso, seria ao juiz togado. Né? O que você acha disso, doutor Antônio? Qual a sua opinião sobre isso? Eu sei que isso é o entendimento do STJ, o entendimento hoje é esse, pode ser que mude, né? Mas hoje é esse, que não cabe ao árbitro. Como o direito ele é mutante, são decisões que podem mudar. Ao meu ver, a lei mesmo fala, você está falando com relação ao poder do despejo propriamente dito, com relação a essa parte, eu acho que está certo. Eu acho que está certo que o poder de coerção, o árbitro não tem esse poder de coerção. O poder de coerção realmente é do togado. Deveria, não sei, alterar, até uma sugestão para alterar até a lei de arbitragem, em algum inciso, dando mais amplos poderes ao árbitro. Se ele pode decidir, se a sentença arbitral tem o mesmo peso de uma sentença do Poder Judiciário, por que não poder coercitivo? Se ele tem poder, por que tem que levar? Parece que está faltando alguma coisa. Não, a gente decide, não entra no mérito da decisão, mas só o juiz togado pode ter o poder de coerção, poder de que é o oficial de justiça vai. Eu acho que o árbitro poderia sim. E isso pode ser uma coisa a se pensar, o STJ pode mudar esse entendimento, mas tem que mexer na lei. Na lei não fala. Tem essa lacuna. O árbitro não tem esse poder, entre aspas, mas ele tem total poder. Ele só não tem o poder coercitivo. Mas, para mim, deveria ter. Para mim, deveria ter, porque se ele tem uma sentença na mão dele, ele pode decidir. Não cabe nem recurso. Olha o poder do árbitro. Não tem, o juiz, ele tem um poder coercitivo, mas as decisões têm duplo grau de jurisdição. Todas cabem recurso. O árbitro não cabe recurso. Se tiver uma sentença bem feita, uma sentença com cláusula compromissória em negrito, as partes concordarem, se não pode nem anular o mérito da decisão. E por que ele não pode ter um poder coercitivo de despejo? Isso eu estou falando do meu ponto de vista. Mas isso é uma coisa para a gente poder discutir. No caso, nesse caso específico, como a gente está falando aqui da parte de despejo, né? Nesse caso específico do despejo, eu sou totalmente contra. O árbitro, ele pode, quer dizer, na minha opinião também, né? Igual você falou, ele poderia, vamos colocar assim, decretar despejo, sim. Ele não vai fazer, ele não tem poder coercitivo. Ele não vai fazer o despejo valer, mas ele pode decretar na sentença dele, na minha opinião, tá? Na sentença dele, por exemplo, uma parte entra com uma ação, né, de contrato de locação, com uma ação de cobrança de aluguéis, né, cumulativa com despejo. Aí o árbitro vai falar, pelo STJ, o árbitro vai falar só da parte da cobrança, despejo não. Ele não vai poder falar, porque ele não tem poder coercitivo, que é o negócio todo. Ele vai falar só da parte da cobrança, vai falar que sim, ele deve, ou que ele não deve. Se deve, ele tem que pagar em X tempo, aquele negócio todo. Se não pagar, vai ter que executar a sentença. Ok? Mas por que ele não pode falar do despejo? É a mesma coisa. Aí ele falaria do pagamento, da parte de cobrança, né? Se está devendo mesmo, ele dá um prazo lá que o devedor tem que pagar em X tempo, e ele tem que deixar o imóvel em 30 dias, por exemplo, um exemplo, entendeu? Se ele não sair em 30 dias, aí sim o beneficiário dessa sentença arbitral, o proprietário, entra na parte pública, na justiça pública, executando a sentença arbitral. E o juiz tem que dar o prazo lá que o árbitro deu, tem que fazer cumprir. O cara vai ter que sair em 30 dias. Ele não saiu. Então, aí sim, o juiz togado entra com seu poder coercitivo para cumprir a determinação do árbitro, que seria o despejo em 30 dias. Por que o árbitro não pode fazer isso, gente?
porque não está na lei. Poderia sim. Como eu te falei, acrescentando na lei, os legisladores vendo isso, porque ele tem um poder muito grande. Entendimento dos tribunais regionais, estaduais, já está mudando. Já está mudando. Só que quem vai resolver isso, a meu ver? Supremo Tribunal Federal, com uma súmula vinculante, vinculando todos até o STJ. Vai mudar o entendimento. Ainda não foi para lá. Está faltando. A partir do momento que tiver uma súmula vinculante, como eu falei, acabou esse nosso debate. O ato vai ter esse poder, sim. Se ele tem tanto poder, é um especialista no assunto, por que ele não pode ter o poder coercitivo? Entendi. Eu só espero que quando for parar lá em cima, no Supremo, que ele faça a nosso favor, e não contra, né? Igual o próprio STJ fez, né? O entendimento do STJ nesse ponto é contra. O árbitro não pode decretar despejo. Do STJ, que uma turma diz uma coisa e outra turma diz outra. Há divergência de pensamento. Primeira e segunda turma, que é a primeira sessão. Terceira e quarta turma, que é a segunda sessão. Tem divergência. Deixa eu passar aqui para o Caceiro. Caceiro, o que você acha? Na sua opinião, o árbitro decreta ou não despejo? Poderia, né? Na sua opinião. Não, concordo plenamente com o doutor Antônio, né? Sim, já que o árbitro tem esse poder, por que não expandir esse poder, né? Isso até ajudaria a resolver esses casos para a sociedade, porque fica tudo muito concentrado no judiciário. O judiciário ele já está sobrecarregado de coisas, né? A lei da arbitragem, acredito eu, que pode alavancar isso e atender melhor a demanda da sociedade, que a sociedade quer o quê? Justiça. A sociedade quer ter os seus direitos reconhecidos, né? E a lei realmente, como o doutor falou, faltou aí, ficou algo no ar, né? Porque se a sentença do árbitro, né, não cabe recurso, então o que falta, então, para esse mesmo árbitro executar a sentença e ter o poder do despejo, de reaver o bem patrimonial para os proprietários dos imóveis? Por que não? Não é isso? Realmente fica uma interrogação. Eu fico preocupado com essas coisas que vão acontecendo, né? Por exemplo, o árbitro não pode isso, o árbitro não pode aquilo. E vai tirando coisas da função do árbitro, da própria arbitragem, e vai enfraquecendo. Né? Isso, na minha opinião. Entendeu? É a mesma coisa quando o árbitro ele fala sobre, voltando àquele esse exemplo que eu dei, quando o árbitro fala se o inquilino devedor ele é ou não devedor, né, quando o senhorio, o proprietário entra com uma ação de cobrança de aluguéis vencidos, né, numa arbitragem, numa câmara arbitral, o árbitro vai falar se ele é ou não devedor. E se o árbitro, né, fala com as provas, com aquele negócio todo, né, com todo o processo legal, se o árbitro chega à conclusão que sim, ele é sabe, devedor, ele não dá um prazo para o cara pagar, para esse inquilino devedor efetuar o pagamento? Se não pagar, vai ter multa, aquele negócio todo, ele não pode fazer cumprir isso. Mas ele fala, sim ou não, é devedor? É. Se é, quanto? Em quanto aquele devedor? Em X mil lá, certo? Reais. Certo? Vai pagar quando? Daqui a 48 horas, 72 horas, 24 horas, 10 dias, sei lá. Entendeu? Não é assim que ele faz, ele não sabe, ele não determina isso em sentença. Mas, daqui a pouco eles vão tirar isso também, que o árbitro não pode falar isso. E aí acabou, perdeu esse sentido, entendeu? Ele não vai fazer cumprir isso também, ele não tem poder coercitivo, ele não vai fazer cumprir isso, ele vai falar que é. Agora, quem tem que fazer cumprir isso é a justiça pública. Mesma coisa, gente, eu não estou vendo diferença. Mesma coisa é o despejo, entendeu? Ele vai decretar, né, o despejo, ele tem que sair em 10 dias, 30 dias,
2 meses, 1 ano, sei lá quanto tempo, tudo. E se não sair, ele vai entrar com uma ação de execução, igual ele faz com a cobrança, né? Se, sabe, aquele, por exemplo, devedor, inquilino devedor, não cumpriu o que o árbitro falou, né, que falou que ele é devedor sim, que ele deve tanto e tem que pagar em tantos dias. Não cumpriu, certo? A outra parte vai ter que executar a sentença. Vai fazer executar onde? Na justiça pública. Então, é a mesma coisa do despejo. Sinceramente, eu não entendi esse entendimento, vou botar assim, eu não entendi esse entendimento do STJ, não. Sinceramente, mas é aquele negócio, né? Decisões judiciais não cabe a gente discutir, cabe cumprir e tentar derrubar, né? Então, acho que é por aí, né? Até para a gente não alongar muito, né? Fica aí essa reflexão para todo mundo pensar, ok? E pode deixar aqui embaixo também, nos comentários, o que vocês acham, opinião de vocês aí, tá? Vai ser muito bem visto, muito bem-vinda, né? Eu vou ler todas aí. Agradeço imensamente, né, ao doutor Castanheira aí pelo seu tempo. Eu sei que o tempo hoje é ouro, né, o doutor Antônio também. Agradeço imensamente, né, gratidão ao doutor Luiz Eduardo Castanheira, ao doutor Antônio Diniz, né, pela força aqui. E tudo, eu quero pedir desculpa também, né, pela câmera, né, do doutor Castanheira, que houve um problema lá e ele não conseguiu abrir a câmera. Mas isso acontece, é aquele velho ditado, né? Quem sabe faz ao vivo. Gente, valeu, obrigado, e conto com vocês aí, mais uma vez, pessoal, as nossas 5 coisinhas sagradas aí, hein? Que é o like no vídeo, like desse vídeo e nos outros vídeos também, né? Inscrição no canal, certinho? Sininho, apertar o sininho aí para que o YouTube lembre de vocês aí dos nossos vídeos, das nossas palestras aqui, né? Compartilhar, isso é importantíssimo, isso faz o canal crescer, e comentar também. Comentar gera engajamento, ok? Valeu, gente, obrigado. Até o próximo vídeo aí.